Only be, only be, all things are only be, only be, only be. All things are only. Momento de meditação. E sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Há uma grande diferença em ser plantado e ser metido na terra. Nós lemos na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 20, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marley Branham, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, o parágrafo 101 em diante. Acrescentai à sua fé virtude, e à virtude ciência. Agora estamos chegando em um lugar, agora, quando eles começam a dizer-lhe, ora, nós não temos que aceitar isso neste dia, porém, sim, tem que aceitar isto, assim tem que ser. As Escrituras não podem mentir, e tampouco são de particular interpretação. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Você unicamente tem que crer nisto, como está escrito. A gente tem que ter estas coisas, e a única maneira de obtê-las é tendo ciência celestial. E a ciência celestial vindicará a palavra. A gente tem que crer, não se pode fingir esta questão de crer.
nenhuma destas coisas são fingidas. Se você trata de dizer, o tenho, não vai ser um corvo colocando penas de pavão real, porque cairão, não têm nascido ali originalmente, têm sido acrescentadas. Faz-me pensar no que Davi disse no Salmo 1. E será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Há uma grande diferença em ser plantado e ser metido na terra. Como a árvore de carvalho que tem sido plantada e suas raízes a sustêm bem, mas uma raminha que tem sido metido na terra, não sabemos o que sucederá com ela, porque não tem raízes, nem fundamento. É como aqueles que vêm do seminário. O doutor fulano de tal me ordenou ao ministério. Isto não importa nada. Se você tem nascido nisto por Cristo, por meio de sua fé, você é regenerado e nascido nisto. E depois de haver entrado, estas são as coisas que Ele espera que você acrescente à sua vida, acrescente-as continuamente. Agora, continuemos para ver estas coisas. A outra coisa acerca da ciência celestial que podemos mencionar aqui tem perdido na Bíblia seu significado nestes últimos dias. Há muita gente que diz que a Bíblia não quer dizer exatamente como diz. Se Deus cuida de mim e me corrige em meu pecado, e se eu sou filho de Deus, Ele em verdade faz isso. Também faz assim com você, filhos e filhas. Quando fazemos algo mal, Ele nos corrige. Então, se Deus é tão preciso quanto a você, até cuidá-lo e corrigi-lo, quanto mais seria quanto a sua palavra, a qual é o nosso exemplo, a qual é Ele mesmo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São João capítulo 1, verso 1 e 14. A palavra é a revelação de Jesus Cristo, porque assim diz a Bíblia: Cristo sendo revelado em sua palavra, e se Ele tem cuidado de você, quando você tem traspassado suas leis, e como resultado lhe condenou, então quanto mais tem cuidado de sua lei, com a qual lhe condenou, não trata de contar-me tais coisas. Eu creio em ciência genuína do Espírito Santo. A ciência que vem do Espírito Santo
sempre afirma a palavra com amém. Quando você vê estas coisas na Bíblia que parecem que se contradizem, então sente-se em paz e estudá-lo com muita oração, e de repente o Espírito Santo começa a entrar. Depois de um momento, você pode ver como tudo cai em seu lugar. Então ali o tem. Isso é a ciência. A Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a igreja diz, em certo sentido, Ele é o mesmo. Não, Senhor. Ali mesmo se quebrou a coisa. Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Nele não há diferença. Ele vive em sua igreja, fazendo as mesmas coisas, e como disse faz um momento, um pouquinho mais, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque Jesus disse: estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Também disse: as coisas que eu faço, também vós as fareis. Também disse: eu sou a videira e vós sois as varas. Eu sou a videira e vós sois os ramos. E o ramo só vive por meio da vida que está na videira. O que está na videira sai nos ramos. Glória! Então Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele, em nossas vidas, produz a vida do Senhor Jesus Cristo. Agora, a ciência não a deste mundo, porque essa ciência arrasou-a. Qualquer classe de ciência mundana se põe a arrazoar, porém a fé não tem arrazoamento. Se Deus revela a você que sucederá tal ou qual coisa, todos os cientistas do mundo podem dizer que não pode suceder, porque é contrário. Porém, de todas as maneiras, você crê nisso. Sim, Senhor, a fé não arrazoa, mas a Bíblia diz: destruindo conselhos. A gente não pode arrazoar com fé. Fé não tem arrazoamento. Antes sabe onde está. Fé põe por obra. Fé retém e não se pode mover. Não há nada que a possa mover. Fica fixa, esperando. Não importa, ali fica. Deus disse a Noé: estas coisas vão suceder, e Noé creu. Deus disse a Moisés: estas coisas vão suceder, e Moisés creu. Deus disse aos discípulos que estas coisas iam suceder. Espere até o dia de Pentecostes. E ali ficaram esperando. Sim, Senhor. Agora, a ciência não é ciência mundana, mas ciência celestial.
Agora, Deus sendo a fonte de toda a ciência, e Deus é a palavra, então, se você tem ciência celestial, você crê na palavra e arrasou as coisas por meio da palavra neste assunto dos impostos. O caso que o governo tinha contra mim, uma vez numa audiência, não podia encontrar erro. E eu lhes disse, pois se não há problema, então por que não me deixam em paz? Então este advogado, um grande homem com um cigarro na mão, ia me falar das Escrituras, me disse, Senhor Brana, eu sou um estudante bíblico. Respondi, muito bem, me agrada saber isso. Disse, agora eu quero saber acerca desta superstição, destes lenços que você envia às pessoas. A superstição de orar sobre os lenços, os pedacinhos de pano ungido. Suponho que você põe um preço sobre isso. Disse-lhe, não, Senhor, não tem custo. Continuou dizendo, pois esta superstição, disse, Senhor, você diz que isto é uma superstição. Faz alguns momentos, você me disse que era um estudante bíblico. Disse, eu sou. Disse, cite-me Atos 19:11. Vê você? A ciência. Ele mesmo caiu na armadilha e logo tratou de mudar a conversa. Então disse, cite-me então São João 5,14. Não o pôde fazer. Então São Tiago 5,14. Não pôde fazer. Então lhe perguntei, conhece você São João 3,16? O caminho da ciência mundana, intelectuais. Disse-me, porém, Senhor Brana, você está tratando de examinar este caso por meio da Bíblia, e nós o estamos examinando por meio da lei do país. Então respondi, porém, Senhor, não estão as leis do país baseadas na Bíblia? Então é justiça. Seguramente, ciência não mundana, mas ciência espiritual da palavra, conhecendo e fazendo o que tem dito Deus. Isso é correto. Então, se você tem isso e crê em todas as coisas, e que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o que a palavra diz é correto, etc., e você afirma cada coisa com um amém, então acrescente isso à sua fé. Isso está bem, se alguém trata de lhe dizer que a Bíblia tem perdido seu poder e que não há mais como batismo do Espírito Santo, não vá acrescentar isso à sua fé, porque não serve, cairá. Isso é como pôr barro sobre uma pedra, não se agarra, se desprende. Essa gente diz, não se pode pôr confiança na Bíblia nestes dias. Você tenha cuidado. Você tem ouvido todas estas coisas. Se você tem isso na mente, não vá acrescentar, porque não serve.
o edifício inteiro cairá ali mesmo. Tem que ser unido pelo ligamento do Espírito Santo. E esse ligamento é o que sela. E o mesmo que sela. Você bem sabe que um pneu vulcanizado sempre dura mais do que um pneu com emenda de cola sobre o outro. O pneu que leva emenda de cola, ao correr e esquentar, a emenda afrouxa. E isso tem passado com as pessoas hoje em dia. Trata de pegar na ciência, trata de pegar sua ciência, a ciência mundana, com um pouquinho de goma terrestre. E logo quando chegam as provas, dizem: ora, estávamos equivocados, e dentre um pouco se encontra sem nada de ar. Todas as suas emoções não lhes ajudaram em nada, porque os vemos de novo no mesmo lamaçal. Isso é correto. Porém, se você fica ali com suficiente calor do Espírito Santo, até que chegue a ser um com o pneu, então ali está a resposta. Você e o pneu chegam a ser um quando se fica até que você e toda a promessa de Deus chegam a ser um. Então acrescente isso à sua fé. E se não, então não acrescente nada. Se você diz: não se pode ter confiança na palavra, não vá acrescentar isso. Se você diz que a promessa do batismo do Espírito Santo unicamente foi para os 12 apóstolos, como fazem hoje algumas igrejas, não trata de acrescentar isso. Ali é onde seu fundamento se torna em pedaços. Como vimos na mensagem de ontem à noite, Uzias, quando viu este homem no qual tinha muita confiança, e eles com seu fundamento todo derrubado, leproso, não lhe servia. Agora dizem que foi unicamente para os 12 discípulos. Faz já algum tempo eu estava com o irmão Wright, éramos como uns 4 ou 5 pregadores que estávamos falando essa noite, e um se levantou e disse: agora eu quero dizer-lhes algo, amados irmãos. Eu penso que vocês são uma gente muito boa. Recordo-me que disse ao que estava junto de mim: ele é um daqueles. Observe bem, o irmão Junior Jackson acabava de pregar sobre a graça de Deus, e em verdade estava ungido. E agora este irmão estava dizendo: agora quero dizer-lhes que este senhor Brana é um anticristo. E assim continuou por um momento, e alguns dos outros pregadores queriam defender-me. Ele disse: espere, irmãos, não digam nada. Ele somente é um e nós somos muitos. Deixe-no. Ele está buscando questão comigo. E a verdade é que eu mesmo queria lhe responder. E ele continuou dizendo: quanto ao batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que somente 12 receberam
o batismo do Espírito Santo. E quando a cura divina, somente os 12 receberam o dom de cura divina. Nós falamos onde a Bíblia fala e guardamos silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. Deixei que falasse por uma meia hora, então disse: espere um momentinho, eu tenho anotado tantas acusações, dê-me oportunidade de dar resposta a algumas delas. Então falei à congregação: agora, o senhor acaba de dizer que ele fala onde a Bíblia fala e que sua igreja guarda silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. Todos vocês são testemunhas. Responderam: sim. Então disse: agora ele tem dito que somente os 12 receberam o Espírito Santo. Minha Bíblia me diz que houve 120 na primeira vez. Amém. Essa classe de ciência se lança para fora. Continuei. Então suponho que Paulo não recebeu o Espírito Santo quando disse que o havia recebido. E que tal Atos capítulo 8, quando Filipe pregou aos samaritanos e, havendo sido batizado no nome de Jesus, o Espírito Santo ainda não havia caído sobre eles. Quando enviaram a Pedro e a João, os quais vieram e lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, estavam eles entre os 12? Além do mais, no capítulo 10 dos Atos, quando Pedro estava no sótão e viu a visão de ir à casa de Cornélio, estando ainda falando Pedro estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam o sermão. Deus os abençoe com as bênçãos da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.